A depressão não é frescura, é um mal que vem destruindo a vida de muitas pessoas. Talvez chegou até você, uns por conta do luto, outros por conta de um problema familiar, outros por conta de uma infância que teve vários traumas e muitas pessoas agora nem sabem como. Dormiram felizes, dormiram com a vida normal e acordaram totalmente decepcionadas do nada, né? Eu não sei o que fez você ter esse problema hoje, mas eu sei como você curar. E isso é de graça. Nós estamos aqui para te ajudar e a prova é mais um depoimento, mais uma história de superação que nós trazemos aqui nessa madrugada, que é a Elaine que está aqui conosco. Bem-vinda, Elaine, ao programa Depressão Tem Cura. Você sofreu quanto tempo com depressão? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Essa depressão, ela desencadeou por meio de qual situação? Então, tudo começou na minha infância, né? Quando eu era pequena, né? Tinha por volta de 8 anos, né? Família da parte do meu pai, né? Eles me rejeitavam muito, né? Não aceitavam muito eu, né? Aí fui gerando daquilo, aquela rejeição, aquela coisa assim de não estar no meio dos primos e não aceitar nunca o próximo junto com eles, né? Ali eu sempre me sentia sempre a menorzinha de todas. Aí, ao decorrer do tempo, foi passando, né? Fui ficando adulta, né? Aí foi passando o tempo tudo, daí onde eu comecei também na escola também, sentia muita depressão, porque aquilo que acontecia lá quando eu era pequena, fui levando, Quer dizer, mandando para frente. Foi você foi crescendo. crescendo e a depressão também foi crescendo, né? Foi crescendo cada vez mais e mais, né? Daí na escola eu sofria bullying, que hoje em dia é bullying, né? Que falam. Aí eu me sentia rejeitada pelas amigas, as pessoas que estavam ao redor. Aquilo foi criando, eu comecei a ter raiva das amigas, né? Vi alguém sorrindo, dando assim, feliz. Achava que estava zoando de você. Estava zoando e eu não me sentia bem. Eu ficava com raiva, foi gerando uma raiva. Às vezes eu pirraçava as meninas assim, que não tinha nada a ver, para poder, aquela dor que eu estava sentindo, passar para eles, né? Para as pessoas que estavam ao meu redor. E nisso, ao decorrer do tempo, foi indo, eu fui ficando adulta, né? Aí eu comecei a trabalhar, tudo no trabalho também. Eu sentia muita, assim, eu achava que todo mundo rejeitava eu. Ninguém gostava de mim. Aquele tempo todo, assim, eu via alguém conversando, achava que estava falando de mim. E não era de mim, entendeu? Era coisas assim que eu estava vendo e não tinha nada a ver. Mas veja que isso era um problema que já vinha lá da infância, né? Lá Você da se sentia infância. rejeitada pelos Exatamente. seus pais, era isso? Sim, pela família do meu pai, Pela família mais. do seu pai. Exatamente, E aí família do você meu pai. cresceu com esse sentimento de rejeição. Rejeição. Olha como que é grave isso. A pessoa que se sentiu rejeitada na infância e não resolveu esse problema, não curou essa ferida, você foi crescendo, 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 Exato. e a ferida foi aumentando. Foi aumentando, daí é onde eu comecei a trabalhar, como eu estava falando com o senhor. Comecei a trabalhar tudo ao decorrer do tempo, daí fui trabalhando, daí conheci uma pessoa, né, que hoje em dia era o pai do meu filho. Conheci essa pessoa, daí é onde eu falei, eu vou ser feliz. Só que, infelizmente, nisso daí eu acelerei as coisas, casei grávida, né? Daí é onde eu tentei me refugiar ali. Eu falei, não, eu vou casar, vai mudar toda essa angústia, essa tristeza que eu sinto, né? Que eu sempre sentia muita tristeza na alma. Era uma dor assim dentro de mim mesmo, na alma, que doía. Aí eu conheci o pai do meu filho, eu falei, não, pronto, agora vai, eu vou me casar, vai dar tudo certo, né? Foi indo, só que foi pelo contrário. As coisas só aumentou mais ainda, porque assim, nós não nos entendíamos, né? Eu tinha uma cabeça, ele tinha outra, e assim, veio o meu filho, né? Engravidei, né? Fora do casamento, casei. Minha mãe fez o casamento, tudo certinho. Acabei me casando, só que ao decorrer do tempo, assim, ele era uma pessoa que ele não bebia, ele não fumava nem nada, mas era muito rude, entendeu? Grosseira, assim, não sabia falar, se expressar. E onde eu achei que eu falei assim, poxa, eu vou me casar, toda aquela tristeza que eu sentia lá atrás ia passar, ia cessar. Não, pelo contrário, foi crescendo, eu fui começando a ter raiva dele, onde nós brigávamos muito, eu e o meu ex-esposo, né? Aí aconteceu, foi indo, acabei me separando. Me separei, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu e meu filho. Aí eu fui indo, aí eu conheci uma outra pessoa, nesse decorrer do tempo, conheci uma outra pessoa. Essa pessoa eu acabei ficando noiva, onde nós ficamos juntos, fomos morar juntos. Daí eu falei, poxa, agora vai, né?
Só que infelizmente não, aconteceu tudo, daí teve traições, tudo. Ele me deixou, eu acabei ficando na casa, daí a depressão foi aumentando mais ainda, porque eu tinha raiva, comecei a ter raiva, ódio, angústia. Aí é onde eu, às vezes, eu me cortava para sentir, para passar aquela dor, eu começava a me cortar, martelava meu joelho, né? Às vezes eu estava no trabalho, eu ficava batendo meu joelho para poder tirar aquela dor, sabe assim, uma raiva assim que eu sentia das pessoas, ver as pessoas sorrindo, falar, por que ela sorri? Eu não posso ter essa felicidade que elas têm. Eu não aceito isso, porque assim, daí é onde eu tinha que me cortar para sentir aquela dor, para cessar um pouco, aquela angústia que eu tinha dentro de mim. Quer dizer, você preferia sentir a dor no corpo Uhum, do que sentir a dor que você tinha na alma. isso, porque E quando doía. você via as pessoas sorrindo, você tinha raiva porque você não conseguia sentir aquela alegria, aquela felicidade que elas tinham. Exatamente, eu não tinha aquela, eu queria sentir aquela alegria, mas eu não conseguia ter aquela alegria que elas tinham. Daí a raiva foi aumentando, aumentando. Daí foi passando o decorrer do tempo, um certo dia, meu filho, ele tinha por volta de 8 anos, ele já se arrumava para se trocar tudo. E neste dia eu estava sem água, sem luz, e assim, eu tive que acordar bem cedinho para ir na vizinha, pegar um pouco de água para fazer a mamadeira do meu filho, que ele, a mamadeira não, o café da manhã para ele lá, né, um copo com leite, porque não tinha praticamente quase nada. Na época eu vendi os passes para poder comprar as coisas, porque meu ex deixou eu sem nada, entendeu? Foi embora com outra. E aí ali onde eu peguei e falei, acordei aquele dia, foi onde começou a vir vozes, já começava a ouvir vozes, né? Falando, se mata, você não é nada, ninguém gosta de você. E aquilo foi passando, daí nesse dia eu falei, hoje eu vou dar um fim na minha vida. A senhora ouvia vozes? Ouvia muitas, Essas muitas vozes, vozes. elas falavam para você se matar Se matar, todo o tempo. todo o tempo. Todo tempo era assim, eu acordava com aquela angústia, ah lá, ele te deixou, porque eu fui traída, ele te deixou, essa hora ele está com outra pessoa e você está aí, ele não gosta de você, e era assim, acaba com a sua vida. Eu só não fazia coisas piores porque eu estava com o meu filho, mas aos finais de semana ele ia para casa do pai, aonde eu pegava, acabava me cortando, me machucando, às vezes eu andava com uma roupa mais comprida para ninguém estar vendo, e aquela angústia. E nesse dia eu falei, hoje eu não aguento mais não. Hoje eu vou dar um fim na minha vida. Esse foi o seu fundo de poço? Não, ainda não chegou ainda aí. Ainda eu teve uma caminhadinha. Aí nesse decorrer do tempo eu peguei nesse dia eu deixei lá com o meu filho lá. Não tinha água, não tinha luz, um pires com água, uma vela. Eu dormia no chão, que não tinha nem cama nem nada, só tinha o colchão. Deixei ele lá deitadinho, porque ele sabia o horário que ele ia se levantar para a perua passar e pegar ele. 5:30 da manhã eu peguei minha bolsa, despedi dele e fui andando. Quando cheguei na ponte do Tietê, eu peguei, parei, aquelas vozes falou, para aqui, dá um fim agora. Você chega, basta desse sofrimento. Você fazendo isso vai acabar tudo. Aí foi onde eu deixei minha bolsa no chão e onde eu debrucei, eu vi os carros buzinando, era 5:30 da manhã. Eu trabalhava do outro lado, na Lapa, só que de vez em para o trabalho eu parei ali. Daí eu parei entre o rio. Aí a voz falou, não vem mais para cá. Porque acho que se eu caísse na água eu poderia nadar, mas vem mais para cá. Caindo na pista, o carro vai passar, já era. Aí a hora que eu coloquei a bolsa e debrucei, eu senti uma mão sobre mim. Daí eu assustei, porque assim, eu falei, nossa. Daí ele falou, Jesus te ama, moça, não faz isso. Aí eu peguei aquela voz, vai, se joga, é agora. Aí ele falou, não faça isso, moça, Jesus te ama. Venha para cá, pula para cá. Daí onde eu peguei, voltei e se sentei no chão. Aí ele falou, você é uma alma muito preciosa para Deus. Falou mais coisas, no decorrer do tempo não lembrei, me recordo muito, mas só sei que eu comecei a chorar, chorei muito, ele se levantou e ali onde não vi mais ele, né? Daí eu peguei, fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, comentei com a minha chefe, ela falou, você precisa de uns dias em casa. A gente vai ver se adianta, você está muito depressiva, e assim foi indo. Aí fui, fiquei em casa, tudo, daí foi passando o tempo, meu filho foi crescendo. Aí, infelizmente, meu filho cresceu tudo, daí eu comecei a fumar, beber, me preencher com bebidas.
baladas, bebidas, né? Aí meu filho já era um adolescente, tá? Por volta de uns 14 anos, ele já começou a usar droga. Aí eu descobri. Aí aquele dia eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo, mas como que eu posso falar com ele, sendo que eu também não estou certa? Aí daí vinha de novo as vozes, falou, amigo, acaba com tudo. Aí eu tomei remédio, tomava muito remédio, bebia, daí chegava, tomava medicação, muito de pirona, fazia muita mistura assim, né? E tomava aquilo. Aí foi quando um certo dia meu filho pegou, ele saiu e voltou. Daí nesse dia que ele voltou, eu tinha acabado de chegar do trabalho, ele chegou meio alterado, daí eu falei, vai deitar, vem jantar, né? Aí ele jantou tudo, só quando foi no outro dia ele saiu para trabalhar, onde ele foi preso. Ele foi preso, daí aí que eu falei, aí o chão, aí foi meu fundo do poço. Porque assim, eu falei, lá na infância eu tentei ir me agarrando, e não consegui. Daí eu tive meu filho, falei, tenho ele, vou. Só que infelizmente ele veio a ser preso. Daí num certo dia eu estava na fila lá do presídio lá, eu estava na fila, foi onde veio os agentes do bem, tava os evangelistas todos, aonde a pessoa perguntou se eu queria uma oração. Só que eu não acreditava mais em Deus. Achava que Deus não gostava de mim também. Falei, não, Deus não gosta de mim. Ele não me enxerga. Até hoje eu estou aqui vivendo tudo isso. E o que que ele fez? Daí foi que daí o obreiro, acho que deve ter sido um obreiro, pegou e falou para mim, a senhora aceita uma oração? Eu falei, aceito. Pode orar. Daí a senhora vai visitar? Daí eu falei que é meu filho, tudo. Daí falou, vou orar pela senhora. Orou e falou assim para mim, Deus é contigo, Ele está à frente da senhora. Eu falei, amém. Aí peguei, foi a hora que a gente teve que descer. Eu desci e fui para revista, passar na revista, onde eles me bloquearam, me barraram. Aí me chamaram numa sala, falou que precisava falar comigo, tudo, daí tudo bem. Daí onde barraram a visita e me fizeram voltar, né? Daí eu voltei e o obreiro pegou e falou, não, naquela hora eu peguei e lembrei, falei assim, o obreiro falou, Deus está à frente de mim. Se ele está à frente de mim, tudo isso aqui vai cair por terra. Vai ser cessado. Eu não aceito isso aqui, passar isso aqui sem ver meu filho durante 30 dias. Toda semana eu estou aqui, agora ficar sem ver ele. Uma situação que teve lá dentro. Daí eu peguei e saí. Na onde mandaram eu voltar. Daí eu voltei só para trocar o sapato, que deu um problema. Voltei. Antes de eu voltar, o obreiro orou de novo em mim. Falou assim, Deus é contigo. Vai que a senhora vai visitar seu filho. Daí onde eu fui, graças a Deus, eu consegui passar na revista, tudo novamente, e passei com ele ali. Quando eu saí, aí eu falei assim, Deus é comigo. A partir de hoje eu vou começar a caminhar com Deus. O rapaz daí veio, me deu um convite, falou, senhora, vai numa igreja mais próxima, que tiver, da casa da senhora, e se apega com Deus. A senhora vai ver, Deus é contigo, Deus te ama. Aí eu comecei, nesse mesmo dia eu fui. Quer dizer, aquele Deus que a senhora achava que não gostava da senhora, que não Uhum, estava nem aí para a senhora, que esse exatamente. é o pensamento de muita gente. Talvez você está aí Uhum, assistindo a gente agora e você pensa a mesma coisa. Não, Deus não gosta de mim. Deus não está nem aí para mim, porque se ele tivesse, eu não estava assim nessa situação. Talvez você está aí assistindo essa programação agora e você pensa exatamente isso, que Deus não se importa contigo, mas ele se importa com você sim. Daqui a pouco você vai saber como que a vida dela foi transformada, porque hoje a senhora está transformada. sim, senhor. Hoje a senhora tem paz. Graças a Daqui a pouco Deus. ela vai contar, mas antes eu vou falar com a Patrícia, que está nos acompanhando lá do Maranhão, está nos assistindo aqui, e ela tem sofrido muito com ansiedade, com problemas da alma. Patrícia, você me ouve? Oi, sim. O que está acontecendo com você agora, minha amiga? Fala pra gente. Eu estou sentindo muito calafrio forte, a cabeça tonta. Estou agoniada, agoniada. Você sente isso há quanto tempo já? Quanto tempo faz que você vive assim? Estou sentindo há um mês e pouco. Começou como essa ansiedade, essa agonia em você? Eu estava deitada, assistindo a minha filha. Aí levantei de uma vez e senti um refluxo, não tem? Como se a pressão tivesse aumentado. E a agonia na cabeça, constante. E você, Tortura bastante.
E isso trouxe esses problemas todos para você. Você tem tristeza constante? Você sente. O que que você sente de negativo que faz você ficar nessa situação? Sim, eu só ando triste. Pra mim que o mundo não existe pra mim mais. Pra mim que acabou minha vida. Você pensa que a sua vida não tem mais jeito? Isso. Você tem quantos anos, Patrícia? Eu tenho 21. 21 anos. Veja, uma jovem de 21 anos pensando que a vida dela não tem mais jeito. É isso que a depressão faz com a pessoa. É isso que a depressão causa na vida de uma pessoa. Está entendendo como é grave isso? 21 anos. Você já tem uma filha, né? Tenho 3. 3? Os filhos. Aham. Quer dizer, eles precisam de uma mãe forte. Eles precisam de uma mãe que Exatamente. venha ter força para criá-los. Só que uma pessoa com depressão, ela fica incapacitada. E é aí que você tem que buscar ajuda, ô Patrícia. Aí na sua cidade, em Balsas, nós temos o trabalho do Grupo Depressão Tem Cura, igual é feito aqui em São Paulo. Da mesma forma que a gente trata e acompanha e ajuda as pessoas aqui em São Paulo, aí em Balsas, na sua cidade também. E eu tenho certeza Aham. que eles vão te ajudar, até porque eu, pessoalmente, vou pedir para o responsável desse projeto aí na sua cidade entrar em contato com você e te dar todo o suporte espiritual, acima de tudo, Aham. e emocional para que você possa superar isso, porque não é normal. Hoje em dia a gente vê muitos jovens com crises de ansiedade, muitos jovens com pensamentos negativos, como esses que você está tendo. Mas tem jeito para você, minha amiga. Eu tenho certeza que não foi à toa não Amém. que você ligou e você vai ser atendida e ajudada, tá bom? O que eu quero que você Aham. faça, Patrícia? Prepara um copo com água aí. Deixa esse copo com água próximo à sua televisão ou próximo aí da sua rede social, que você está nos assistindo pela rede social, né? Deixa Aham. próximo aí, porque daqui a pouco eu vou orar por você e orar por todos que estão vivendo essa mesma situação que ela está vendo. Talvez você está aí, você está com ansiedade, você está sentindo uma tristeza, como ela falou que sente uma tristeza, você está sentindo uma agonia. Nós vamos orar por você e Deus vai tocar na sua alma e mudar a sua vida. Tá bom, Patrícia? Amém. Aham, tá bom. Deus abençoe. Fica na linha, não desliga não, que a gente vai seguir te atendendo fora do ar. Quero pegar o seu endereço para que o Grupo Depressão Tem Cura possa ir até você fazer uma visita, ajudar você em tudo que você precisar, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Elaine, você chegou no fundo do poço diante de toda essa situação que você contou pra gente. Como é que você mudou? Você falou que foi na igreja. E aí, o que aconteceu quando você Sim, chegou na a igreja? partir daquele dia eu comecei a, naquele dia mesmo eu já fui para a igreja, saí da visita e já fui direto para a igreja, onde eu Hum. comecei a, nem como a Patrícia comentou, ela tinha crises, tudo, eu também tinha muita crise de ansiedade, eu cheguei na igreja assim, quando eu pisei na igreja, o meu coração acelerava, passava muito mal, cheguei muito ruim lá, aonde eu comecei, ver as pessoas, os obreiros me atender, comecei assim a abrir meu coração para poder estar me libertando e comecei a fazer a campanha, tudo, a participar das orações, a caminhar e aonde eu fui sendo liberta. Deus foi me libertando aos poucos, fui tirando aquela raiva. Não sentia mais raiva, não sentia mais mágoa, não sentia mais nada das pessoas. Quando eu via um casal, quando eu via uma família unida, não sentia mais aquela raiva, aquela tristeza, aquela angústia. Pelo contrário, eu já estava ficando mais tranquila, né? Daí, a partir do decorrer do tempo, fui me afirmando mais e mais. Meu filho veio a sair, tudo. Daí eu me apeguei mais com Deus, onde eu me entreguei de fato, de verdade para Jesus. E assim, toda aquela tristeza, aquela angústia, no dia 16 de dezembro de 2018, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, onde Deus, eu fiz um propósito com Deus, falei, meu Deus, a partir de hoje eu vou te servir. Eu só saio daqui, teve a libertação, me libertei tudo, daí depois fui buscando, né, a busca do Espírito Santo, onde eu pedi para Deus que eu queria ser selada, batizada com, sair dali e tirar tudo aquilo. Daí onde foi que aconteceu, eu me libertei,
tudo. Fui batizada com o Espírito Santo, é onde eu comecei a caminhar e me entreguei de fato de verdade para Hoje você tem Jesus. paz. Hoje eu tenho paz, eu me deito em paz me levanto. E aquela angústia, aquelas coisas, eu não tenho mais nada disso Acabou a daí. tristeza. Acabou tudo. Há 20 anos de 20 depressão que você anos. viveu, hoje 20 você anos, não tem nem recaída, nada? Não, nada, 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 nada. É muito bacana, assim, tipo, às vezes no trabalho eu vejo pessoas assim que tá com depressão, tá angustiada. Daí a gente chega próximo, a pessoa falando para ela que depressão tem cura, tem cura. A pessoa pode ser curada. Como um dia eu fui curada, a pessoa pode ser curada. Daí ali vai evangelizando, você vai falando, aonde a pessoa vai também caminhando. É muito bacana também, hoje em dia, a gente poder ajudar as pessoas, né? Eu olhar para trás e falar assim, eu venci a depressão. Pagou quanto para vencer a depressão? Nada, nada, Quer dizer, como superar a nada. depressão é o tema do programa de hoje que nós estamos falando. E a Elaine, que está aqui conosco, ela descobriu isso. Ela não superou a depressão por superar, porque simplesmente ela quis. Porque você não quer ficar sofrendo. Eu duvido que você quer ficar sentindo essa dor que você tem. Não, ela precisou fazer algo. Ela precisou se aliar a Deus. Ela precisou crer nisso aqui, ó, na palavra de Deus. Ela precisou colocar a fé dela em prática nessa palavra que fez na vida dela a diferença, que trouxe paz, que trouxe vida para a vida dela. Se você está me assistindo aí agora e você diz assim, Deus não gosta de mim, como a senhora pensava, né? Ninguém se importa comigo, eu sou um caso perdido, eu sou um lixo humano. Tem gente que fala isso. Deus, Ele se importa tanto com você que Ele preparou hoje essa palavra. Preste atenção no que está escrito na palavra de Deus no livro de Jó. Olha o que está escrito aí. Coloca para mim o versículo que eu mandei para vocês ontem. Diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Próximo. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Isso está falando de uma árvore. Imagine você. Imagine você. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas você não é um pedaço de pau. Você é um ser humano. Se Deus ele tem poder para restaurar uma árvore ao cheiro das águas, Deus também quer mudar a sua vida. Por exemplo, a Muniz está aqui mandando mensagem para mim e ela diz assim, olha, não vejo, faço tratamento psicológico, mas não vejo mudança nenhuma, a minha vida continua a mesma coisa. Ela mandou mensagem aqui agora no nosso Instagram. A Elaine também fazia o Munhoz. Ela também fazia. Não via resultado, porque quando você tem um problema da alma, o remédio não cura. O remédio, ele transforma o corpo, ele faz o corpo ficar descansado, ele tira a dor do corpo, mas a dor da alma, somente o Espírito Santo. E se você quiser essa ajuda nesse domingo, procure a Universal mais próxima de você. Procure, vá até lá. Se você mora aqui em São Paulo, venha até o templo. Venha buscar em Deus aquilo que só Ele pode fazer. Porque assim como Ele fez na vida dela, fez na minha vida, e fez na vida de tantas pessoas que nós temos mostrado aqui, Ele vai fazer na sua também. Elaine, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. E a gente vai a essa chamada que fala sobre esse domingo. O domingo em que o Espírito Santo vai entrar na tua vida e mudar a tua história. No lugar que Deus criou para o ser humano, uma árvore especial garantia a vida eterna. Junto dela, a humanidade viveria em perfeita paz. No plano de Deus para a família, constava o acesso à eternidade sem morte, sem dor. O oposto do que vemos hoje neste mundo. Longe de Deus, o ser humano perdeu também o acesso à árvore da vida. E a dor tornou-se parte da família. Eu depressiva, desejo de suicídio, comecei a vender o meu próprio corpo. Dores para as quais não há remédio.
mas que podem ser apagadas pela intercessão. E aí ele começou a fazer os convites para mim, me chamava para mim para a igreja. Ele falava que sempre orava por mim de joelho. Hoje eu e meu pai, a gente é muito unido. Se não fosse ele hoje eu não estaria aqui, né? Deus quer reunir os seus sob esta árvore, trazer você e sua família de volta à perfeita paz. Neste mês de outubro, Minha Família na Árvore da Vida. Um propósito para a transformação da sua família. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal.